Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus, ele nos ensina as formas para que nós possamos relacionar-se com aqueles que muitas vezes vêm até nós para nos roubar a paz. Jesus, ele cita a lei de Talião, que diz olho por olho, dente por dente. Essa lei dava o direito àquele que tinha sofrido alguma coisa por alguém ser capaz de revidar na mesma moeda, dar o troco, exercer uma vingança diante do seu irmão, diante daquele que havia feito um mal. Mas Jesus Cristo, ele nos traz um novo ensinamento. Ele rompe com aquilo que era a concepção de vingança antiga e ele nos chama à prática do amor. E aqui no Evangelho de hoje, ele nos chama a 3 práticas que são essenciais para a nossa vida. Essas 3 práticas que nos ajudam a combater o desejo de vingança no nosso interior e também nos ajuda cada vez mais a combater aqueles que vêm até nós com desejo de nos fazer o mal, para que assim nós possamos agir bem, segundo Jesus Cristo, para que agindo bem possamos também ser instrumentos de salvação para essas pessoas. Jesus, ele vai dizer: não enfrenteis quem é malvado. Aqui nós vemos que Jesus Cristo nos faz essa exortação: não enfrentar o malvado, porque o malvado ele sempre vai querer obter vantagem em cima daquele que ele atinge, ou em cima daquele que é o foco da sua maldade. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a não fazer resistência, porque fazer resistência ao malvado é agir também com maldade, porque uma hora ou outra nós vamos revidar aquilo que nós estamos sofrendo. E depois Jesus Cristo nos ensina essas 3 atitudes que nós precisamos ter diante da nossa vida. Ele vai dizer: pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aqui nós vemos como que a primeira atitude essencial da nossa vida é a mansidão. A mansidão que nos dá a capacidade de não reagir ao mal que fazem a nós, ou não reagir os sentimentos ou as emoções que afloram no nosso interior. Por isso que quando Jesus Cristo diz em dar a outra face, significa não reagir ao mal que nós sofremos. Dar a outra face não significa ser bobo, mas significa nos abrir para a conversão do nosso irmão. Porque esse dar a outra face gera um constrangimento naquele que nos açoita. Porque aquele que nos bate, ele sempre já estará esperando receber a mesma coisa em troca. Ele já está esperando que nós revidemos. E quando nós não fazemos isso, nós o constrangemos. E esse constrangimento
é causa de salvação para o nosso irmão. Por isso que nós não podemos revidar, ter uma vida reativa, uma vida onde nós vamos alimentando cada vez mais a vingança. A segunda prática que Jesus Cristo nos ensina, ele vai dizer: se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. A segunda atitude que nós precisamos ter é o desapego, porque o desapego das coisas materiais nos faz reconhecer que o mais importante não são as coisas dessa terra, mas sim as coisas eternas, o reino dos céus. E assim nós vamos realmente sendo capazes de desapegar-se de todas as coisas para que possamos permanecer no caminho de salvação, para que possamos permanecer nesse caminho de plenitude, esse caminho que nos leva ao reino dos céus. Então o desapego é a segunda atitude que nós precisamos exercer na nossa vida, esse desapego dos bens materiais, para que nós possamos realmente ter aquele que é o tudo, deixando tudo nesta terra. A terceira atitude, que também é muito importante, Jesus Cristo vai dizer: se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Aqui a terceira atitude tem a ver com a generosidade, porque a generosidade ela nos leva cada vez mais a sermos um dom de Deus para o nosso irmão. Nos leva cada vez mais a exercer essa grande obra de sermos instrumentos de Deus para a vida daqueles que precisam de cada um de nós. Por isso que, diante dessas realidades onde nós, muitas vezes, algumas pessoas nos pedem ajuda, nós precisamos realmente ser generosos nessa ajuda e dar sempre um pouco mais daquilo que nos pedem, daquilo que necessitam. Assim, nós vamos realmente sendo capazes de exercer essa grande obra de misericórdia que acontece na nossa vida e através da nossa vida para a vida dos nossos irmãos. E assim nós vamos aprendendo a combater a maldade e combater aqueles que são malvados, porque nós não vamos gerando resistência, mas vamos com amor, com caridade, sendo capazes de realmente ser instrumentos de salvação para eles. Assim, Deus, Ele realmente se manifesta através da nossa vida e toca a vida dos nossos irmãos. Ele se manifesta através da nossa vida, através das nossas atitudes. Essas atitudes de mansidão, de desapego, de generosidade, para que assim, realmente, aquilo que Deus nos deu seja conservado no mais profundo da nossa alma, que é a sua presença, a paz e a felicidade interior, para que assim possamos permanecer no caminho, rumo ao reino dos céus, vivendo e praticando essas virtudes essenciais para combater o mal diante da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.